Vamos dar continuidade então aos elementos que têm que constar do seu artigo científico. Vamos começar agora falando nessa aula, tomando a ideia de artigo científico, então, falar sobre a introdução. Nessa parte, que é a chamada introdução, você vai fazer uma exposição clara e sucinta do seu tema. Vai realmente, como o próprio nome diz, introduzir a pessoa, o leitor, a partir da introdução, saberá sobre o que você está falando e até mesmo o que você se propõe a fazer no seu artigo científico. Então, na introdução você vai fazer de forma sucinta, geralmente uma página, talvez no máximo duas, mas uma página suficiente, vai então trazer essas informações sobre o que o leitor do seu artigo irá encontrar para frente. Não chega a ser bem um resumo do seu artigo, mas como o próprio nome diz, um aspecto introdutório. Você começa a trazer algumas ideias ali para a pessoa que está lendo o seu texto. E aí você tem também alguma diagramação a respeito da introdução. O título lá estará introdução em caixa alta, em negrito, e antecedido então de uma numeração, número 1, porque ele é o primeiro item. Depois você tem o desenvolvimento. Essa realmente é a parte onde você vai suar a camisa, por assim dizer, é o grosso do seu trabalho. Ali sim você vai demonstrar o assunto abordado, vai trazer toda a análise que você fez baseada na biografia que você escolheu, expondo e discutindo as teorias que você adotou no seu trabalho. Enfim, esse é o grosso, é a parte mais longa do seu trabalho, é o desenvolvimento. Aqui temos um exemplo que também está na sua apostila, que é o modelo 7, que é o desenvolvimento. Então também a parte do desenvolvimento vai ter lá algum tipo de titulação, você vai colocar títulos e subtítulos, E aí os títulos são todos em caixa alta, em negrito, com a fonte 12, seja tanto Times New Roman ou Arial, será 12. E depois o próprio texto mesmo, não o título, mas o texto, ele continua sendo na fonte número 12, mas daí é sem negrito, obviamente. O espaço é justificado, que fica parecendo uma caixa, de compactação. E o espaçamento entre linhas, o recomendado é 1,5. E aí você tem a forma também de organizar títulos e subtítulos. Então tem primeiro lá o título 2, depois pode ter 2.1, de repente 2.1.1, 2.1.2, aí vai depender da forma que você quiser organizar seu trabalho, mas é importante essa numeração organizada, porque isso dá tanto a você que está confeccionando o artigo uma clareza de como é que você está expondo a sua ideia, quanto para a pessoa que depois for ler o seu artigo também fica bem fácil dela visualizar como é que você está conduzindo aquele seu raciocínio lógico a respeito do assunto que você está tratando no seu artigo científico. Depois você pode ter discussões e resultados. Esse item de discussões e resultados não aparece em todo tipo de artigo, então vai depender, obviamente, Isso acontece mais quando você fez entrevistas, por exemplo, na sua pesquisa científica, você utilizou de questionários, fez uma pesquisa observacional, que foi a um lugar e olhou alguma coisa, ou então você levantou dados num laboratório, aí sim faz sentido haver esse item das discussões e resultados, que é justamente para analisar esses dados, mas isso vai depender, é claro, então, do tipo de artigo e o tipo de área em que você está trabalhando essa pesquisa científica. Então aqui eu trouxe para você tem nesse material didático, discussões e resultados, como fazer isso. Então, o título é aquele mesmo formato que a ABNT já estabeleceu para outras partes do seu texto, que seria caixa alta, em negrito e fonte 12, e depois o texto mesmo, não o título, mas o texto, ele fica em fonte 12, sem negrito, e o parágrafo e espaço fica em 1,5 e justificado, o parágrafo fica na forma justificada. E depois, por fim, você vai ter a conclusão ou recomendações, se for o caso, dependendo do tipo de trabalho que você fez. Então, nessa parte, você vai dar a resposta àquele problema que você levantou, dentro da pesquisa que você fez, confirmando ou não aquelas hipóteses que você também tinha enumerado inicialmente e dos objetivos do seu estudo. O texto deve ser claro e também conciso. Aí aqui você vai, então, fazer aquela finalização. Então é na conclusão onde você realmente chega ao final da sua pesquisa e aponta o que você concluiu ao longo dessa pesquisa e fazendo o levantamento, seja da pesquisa bibliográfica ou dos dados que você coletou ou das experiências que você fez, de repente, em laboratório, quais são as conclusões e eventuais recomendações para solucionar o problema que você então tinha escolhido para ser o objeto de análise da sua pesquisa científica no seu trabalho de conclusão de curso. Conclusão é muito importante, também é importante. E a conclusão fica ali em torno de 1 a 2 páginas, dependendo, é claro, do assunto que você está tratando, é suficiente para que você traga a sua conclusão e a sua recomendação.
Também aqui tem um modelo que eu trouxe para vocês, que também consta do seu material didático, da sua apostila, e repete as mesmas regras já estabelecidas pela ABNT para as outras partes, como introdução e desenvolvimento. Por fim, nós temos a referência bibliográfica. Aí sim vai ser então a numeração de todos os livros que você leu, que você estudou, para preparar o seu artigo. E a referência bibliográfica também ela tem uma forma específica de ser. Eu trouxe um slide. Aqui a referência bibliográfica aparece dentro de uma caixa preta, mas isso é só uma forma didática de mostrar. Dentro do seu trabalho ela não vai estar dentro de uma caixa preta, vai estar como um texto mesmo comum, né? E ali você tem, então, sobrenome do autor, depois seguido do nome e prenome. Então, como temos ali nesse exemplo, Alencar, vírgula, José de, aí a Moreninha, que é o nome do livro, 20ª edição, que foi o livro que você usou como material de consulta, você usou a 20ª edição, então você coloca lá qual edição que é, né? Se não foi a 20ª, e aí, portanto, você coloca também qual foi a edição que você usou, se usou a 10ª e assim por diante. Aí São Paulo, que é a cidade de publicação do livro, 2 pontos, qual é a editora, nesse caso aqui a Atlas, aí o ano 1989, a fonte também é 12, o espaço é 1, e também o texto fica justificado, espaço 1 entre as citações. Então esse é um modelo também estabelecido pela ABNT para sua referência bibliográfica. Aqui temos modelo também, pode ser anexo, que daí é opcional se você quiser colocar um anexo dentro do seu trabalho. Bom, vamos ver algumas normas gerais então para a formatação de trabalhos científicos, seja qual for, né? Seja uma monografia ou um artigo. Bom, isso está no seu material, vai até ficar difícil talvez de você ler aqui por causa das cores que nós temos ali. Mas nós temos ali, por exemplo, um item. Qual é a cor de texto que você tem que usar? É preta, né? Essa é a cor, aquele preto padrão dentro do texto. Se for fazer de repente no Word lá, vai ter para escolher, é aquela cor padrão de preto, né? A cor de ilustrações, aí obviamente vai variar das suas ilustrações. O papel é branco A4, já tem uma forma específica. E o texto, né, vai estar produzido, você vai escolher lá ele justificado, não vai ficar nem centralizado, nem para a esquerda nem para a direita. É justificado, ele parece que fica como uma caixa, né? Outro aspecto importante dentro da formatação são as margens. Então você tem que ir lá também, lá no seu documento, geralmente as pessoas usam o Word, e selecionar, né? Você quer margem superior e esquerda de 3 centímetros e inferior e direita de 2. Esse é o padrão que a ABNT então estabelece e nós temos que seguir. Aí tem a forma de parágrafos, a fonte, conforme já falei anteriormente, é Arial ou a Times New Roman. E aí no tamanho 12, geralmente, para o seu texto e títulos. E quando você for fazer citações que aparecem embaixo da página, aí você faz em tamanho 10, ou também quando você faz uma citação direta muito longa, que tem mais de 3 linhas, aí você vai puxar a citação, nós vamos ver numa aula posterior aí, que você vai puxar a citação mais para o canto e também fará essa citação daí, essa específica citação no tamanho de fonte 10. O espaçamento é 1,5 em geral, ao menos que sejam lá notas de rodapé, que daí você tem um espaçamento menor. Ali nós temos parágrafos, já falamos, né? Temos as questões também de como você vai dividir lá títulos e subtítulos, que isso também já foi abordado anteriormente, mas aqui aparece nessa imagem, como você faz lá a introdução, sendo 1, aí depois pode fazer 1.1, 1.2, 1.21 e assim por diante, você pode ir fazendo esses subtítulos. A paginação. Você conta todos os números de páginas, seja tanto página de folha de rosto, a página, qualquer tipo de página que você coloque antes de começar o seu texto, ela é contada. Só que só começa a numerar a página a partir da sua introdução. Então o Word também tem um mecanismo, você pode ir lá e escolher que ele só comece a numerar a partir de uma determinada página. Então se a sua introdução, antes dela tem 4 páginas, a sua introdução vai começar com a paginação com o número 5. Aí na introdução aparece no canto direito superior, então o número 5, e as demais páginas anteriores que são pré-textuais, essas não têm nenhum tipo de numeração, mas elas são contadas no todo. Aí nós temos ali também os elementos pós-textuais, que nós já falamos, a folha de aprovação, pré-textuais, desculpe, e a folha de aprovação, que também aparecem, mas elas não são, conforme já dito anteriormente aqui, elas não têm número, não recebem numeração, mas elas são contadas na numeração geral do seu trabalho. Ali também temos aquela outra página opcional, que é a dedicatória, o epígrafe também, que você pode colocar, que é uma frase, algo assim que você queira dizer ali, que acha que tem a ver com o seu trabalho, retirado de repente da literatura ou algo assim.
Notas de rodapé também é interessante. Na imagem que eu trouxe, que também tem na sua apostila, você vê como é que você faz essa nota de rodapé, né? Você também pode selecionar o documento Word, mas aparece bem embaixo da página. Há um tracejado ali, então, para separar a nota de rodapé, e ela daí terá outro número de fonte, né? A fonte aí, que o tamanho que você vai usar de fonte é de 10, né? Seja Times New Roman ou Arial, mas será fonte 10, e aí o espaço é simples. Se você tiver que usar no seu trabalho de conclusão de curso, do TCC, tiver que falar sobre horas, aí o que você faz? Você vai usar números cardinais sempre, né? Então você vai dizer lá 12 horas, 12H e 25 mini, né? Conforme aparece aí nessa imagem que eu trouxe para vocês. Então 12H, que é 12 horas, e 25 minutos, aí você abrevia minutos para mini ponto. Essa é a forma então de colocar horas dentro do seu trabalho. Dias do mês. Se você for usar o primeiro dia do mês, esse você escreve por extenso, por exemplo, 1º de abril. Os demais dias você usa a numeração normal. Então 14 de maio você escreve mesmo de forma numeral 14. Aí, dependendo também qual área que você vai fazer, você tem unidades que você vai utilizar. E aí você vai utilizar, né, conforme o exemplo ali, 100 gramas ou 20 mililitros, 10 quilômetros, essas, né, abreviações já normais para unidades padronizadas. Para indicar quantidades, você faz de forma por extenso mesmo, escreve daí. Depois nós temos ali também para indicar figuras, gráficos ou tabelas. Aí você também vai seguir lá conforme já está também no seu material e que é estabelecido pela ABNT exatamente para cada uma dessas hipóteses, que seja um gráfico, uma tabela, uma figura. Ilustrações também aparece, a ABNT tem regras para como expor as suas ilustrações. E aqui você pode ainda ter outros elementos que aparecem lá no final do seu texto, e aí vai depender se você também tem interesse em colocá-lo como um apêndice, um anexo, falamos também do glossário, aí depende de caso a caso e você vai ter que escolher também se você quer ou não esses elementos pós-textuais, eles não são obrigatórios, mas muitas vezes enriquecem o trabalho e dão mais informações ao leitor. Agora vamos entrar na parte de citações. Isso aqui é interessante, porque no seu trabalho você vai fazer, obviamente, então, um levantamento bibliográfico, vai escolher lá aqueles autores que vão embasar a sua pesquisa e você tem que citar esses autores. E tem formas, então, de fazer essa citação. Primeiro é a citação direta. Então, a citação direta, segundo Estrela e Sabino, é a transcrição literal do texto consultado e que é reproduzido conforme a redação original. Nesse tipo de citação é obrigatório citar o ano da publicação e a página de onde ela foi retirada. Então, eu tenho ali exemplos para vocês dentro aqui desse material que eu preparei de slides aqui, ó. Quando incluso no texto, então você coloca lá Pereira, aí entre parênteses, 1989, que é a data do livro, a página que você consultou nesse exemplo aqui, 26. Quando no final de uma citação direta, então primeiro você fez a citação e daí terminou lá, vai terminando o seu parágrafo, daí acontece, aí o Pereira vai para dentro, né, dos parênteses, então ele fica lá, abre parênteses, Pereira, todo em caixa alta, aí o ano do livro, vírgula, daí a página, e aí você fecha. Então, se ele for incluso no meio do texto, aparece o Pereira só com a letra inicial maiúscula, e aí a data e a página dentro do parênteses, e se no caso você colocar no final da citação direta, aí você coloca então o sobrenome do autor dentro dos parênteses, juntamente com o ano e com a página. Aqui nós temos outros exemplos aqui também que aparecem no material de vocês. Então, como diz Vygotsky, então o Vygotsky é a fonte que está sendo citada, e eu coloco o ano e a página, aí abro, obviamente, aspas para transcrever o que disse Vygotsky, né? Já se depois eu tenho o segundo exemplo, onde primeiro eu cito o que o autor falou e depois eu coloco então o nome do autor. Daí nesse caso, eu abro parênteses, coloco o nome do autor em caixa alta, o ano e a página, e daí fecho parênteses e ponto final. Então essas duas formas são as mais utilizadas na hora que você quer fazer citação direta. Você transcreve literalmente o que estava dentro do texto que você pesquisou. Agora você tem citações diretas que são muito longas, que tem mais de 3 linhas. Aí você vai ter que fazer um recuo de 4 centímetros dentro do seu texto. Todo ele vai ter que vir para uma margem de 4 centímetros para a direita. E aí sem aspas, e aí o texto ficará em fonte tamanho 10 e espaço simples. Aqui tem uma imagem que mostra como isso seria feito. Então, há um recuo total do texto em 4 centímetros. Eu coloco ele em fonte 10, ele ficará uma fonte obviamente menor do que o resto do texto, por isso que dá um certo destaque.
E o espaçamento também é menor, é um espaçamento simples. Agora tem também a citação indireta. Essa, na verdade, talvez até seria melhor, que é quando primeiro você lê o que o autor diz, você processa aquelas palavras dele e então você relata nas suas próprias palavras o que o autor disse na publicação que você estudou, pesquisou. Aqui também temos dois exemplos de como é possível fazer isso. Então, no primeiro lá, na imagem diz lá, baseado nos estudos realizados por Freire, então eu não estou transcrevendo o que Freire disse, mas estou comentando as coisas que ele falou. Então, baseado nos estudos realizados por Freire, aí entre parênteses o ano da publicação, podemos perceber a importância do brincar para a aprendizagem infantil. Então, essa é a primeira forma de citar o Freire como o autor que te inspirou a escrever aquele parágrafo, aquele texto ali. Você não está transcrevendo literalmente o que ele disse, mas está passando a ideia dele. No segundo momento, eu quero colocar o Freire, mas não no início, no meio do texto, mas sim no final. Então, eu posso dizer, o professor deve descobrir a importância do brincar no processo ensino-aprendizagem. Para isso, deve utilizar os jogos na elaboração de sua aula. Aí eu terminei, e aí eu vou colocar lá, abre parênteses, Freire, daí em caixa alta, vírgula, 2009, fecha parênteses, ponto final. Então, eu estou dizendo que esta ideia eu extraí do Freire. Não é exatamente isso que o Freire disse nas palavras dele, ipsis literis, mas a ideia dele é essa, e é importante então para também não sermos acusados de plágio, que eu faça a menção, cite quem é o autor dessa ideia. Continuamos na próxima aula, então, ainda a respeito de citações, vamos ver várias formas de citar autores que você pesquisou. Muito obrigado.